Oi, você aí? Já sentiu a estranha sensação de que o mundo, de repente, perdeu a cor? Não falo de um dia cinzento, mas daquele vazio que se instala, um buraco no peito, que antes era preenchido por algo tão vasto e luminoso que você nem sabia que existia. É a ausência de um sorriso, de um toque, de uma voz que se tornou a trilha sonora da sua vida. E o pior é que essa ausência não é um silêncio, mas um eco constante. Um lembrete cruel do que se foi. É engraçado como a gente se acostuma com a presença. Ela se torna parte da paisagem, do ar que respiramos, da batida do nosso próprio coração. E quando ela se vai, não é apenas uma perda, mas um desmembramento. É como se uma parte de você fosse arrancada, deixando uma ferida aberta, pulsante, que se recusa a cicatrizar. E a vida, essa teimosa, continua. O sol nasce, os pássaros cantam, as pessoas riem, mas para você, o mundo parou. E a dor, essa companheira indesejada, se torna a única coisa real. O amor da sua vida, que frase pesada, não é? Carrega em si a promessa de eternidade, a certeza de um futuro compartilhado, a ilusão de que, com aquela pessoa, tudo seria possível. E quando esse amor se desfaz, não é apenas um relacionamento que termina, mas um universo inteiro que desmorona. Os planos, os sonhos, as memórias, tudo se transforma em pó, levado pelo vento da realidade. E você fica ali, no meio dos escombros, tentando entender como algo tão grandioso pode se tornar nada, como o espelho que refletia a sua alma pode se quebrar em mil pedaços, deixando apenas cacos e a imagem distorcida de quem você um dia já foi. E é nesse vazio, nesse abismo que se abre, que nos deparamos com a angústia existencial de que falava Soren Kierkegaard. Ok, eu não sei pronunciar tão bem esse nome, mas continuando com o objetivo do vídeo. Essa angústia existencial que falava Soren Kierkegaard não é um medo de algo específico, mas um temor diante da liberdade e da responsabilidade de nossas próprias escolhas. O fim de um amor, especialmente aquele que parecia ser o alicerce da nossa existência, nos joga de volta para nós mesmos, para a vertigem de ter que decidir quem somos e para onde vamos, sem a bússola que outro representava. É a liberdade assustadora de ter que construir um novo sentido, um novo eu, a partir do nada. E nesse cenário de desolação, a mente, essa arquiteta incansável, começa a reconstruir, mas não a realidade, e sim o mito do amor perfeito. A gente idealiza, romantiza, eleva a pessoa amada a um pedestal inatingível. Cada gesto, cada palavra, cada olhar se torna um tijolo nessa construção grandiosa, onde a imperfeição é varrida para debaixo do tapete e a realidade é maquiada com as cores da paixão. Criamos um nós que parecia indestrutível, uma fortaleza impenetrável contra o mau tempo do mundo. Acreditamos que aquela conexão era única, que aquele amor era eterno, que finalmente havíamos encontrado a alma gêmea, a outra metade da laranja, a peça que faltava no nosso quebra-cabeça existencial. E nessa idealização nos perdemos, deixamos de ver a pessoa real, com suas falhas, suas manias, suas contradições, e passamos a enxergar apenas a projeção dos nossos próprios desejos e expectativas. Essa fase, para Kierkegaard, pode ser associada ao estágio estético da existência. É a busca incessante pelo prazer, pela novidade, pela intensidade das emoções. O amor, nesse estágio, é vivido como uma obra de arte, uma existência sensorial e apaixonada, onde a beleza e a euforia são o que importam. Mas, como toda experiência estética, ela é efêmera. A paixão, por mais avassaladora que seja, não se sustenta apenas na superfície. E quando a novidade se esvai, quando a rotina se instala, o vazio, antes mascarado pela intensidade, começa a se revelar. É uma armadilha sutil, mas poderosa, porque quanto mais perfeito o mito, mais dolorosa a queda. Quanto mais alto o pedestal, maior o impacto quando ele desmorona. E quando o amor se vai, não é apenas a ausência da pessoa que dói, mas a desconstrução de toda uma narrativa, de toda uma fantasia que construímos com tanto esmero. Total atenção aos detalhes, buscando apenas a perfeição. É a dor de perceber que o que parecia um conto de fadas era, na verdade, uma história com um final que não esperávamos. E o espelho, que antes refletia a imagem de um amor perfeito, agora está rachado.
mostrando apenas a nossa própria vulnerabilidade e a fragilidade de todas as construções humanas, que um dia caem em decadência. E enquanto o mito do amor perfeito se erguia, a rachadura no espelho já começavam a aparecer pequenos sinais, sussurros da realidade que a gente, cego pela paixão, prefere ignorar. Uma palavra dita no calor da discussão, um olhar distante, um silêncio que se prolongava demais. Eram as fissuras, as trincas que, aos poucos, minavam a base daquela construção que parecia ser tão sólida. A cegueira causada pela idealização é uma das mais cruéis. Ela nos impede de enxergar a verdade, de confrontar os problemas, de buscar soluções antes que seja tarde demais. A gente se apega à imagem que criamos, à fantasia de um amor sem falhas, e se recusa a ver a realidade nua e crua. É como se estivéssemos em um barco furado, mas insistíssemos em ignorar a água que entra. Acreditamos que o amor, por si só, nos manterá à tona. A dificuldade de enxergar a realidade quando se está imerso no amor é um paradoxo. Quanto mais intenso o sentimento, mais difícil se torna a visão clara. A gente se torna cúmplice da própria ilusão, prisioneiro de uma narrativa que, no fundo, já não se sustenta. E quando o espelho finalmente se estilhaça, a dor não é apenas pela perda, mas pela constatação de que os sinais estavam ali o tempo todo. E nós, por medo, por cegueira, por ingenuidade, escolhemos ignorá-los. E a culpa, essa sombra traiçoeira, se instala, corroendo o que restou da nossa autoestima e da nossa fé no amor. Essa incapacidade de lidar com a realidade, de reconhecer as falhas e de agir para mudá-las, nos leva ao que Kierkegaard chamava de desespero. O desespero não é apenas tristeza, mas uma doença do espírito, uma falta de harmonia consigo mesmo, e a recusa em ser quem se é ou a recusa em querer ser quem se é. No contexto do fim de um relacionamento, o desespero se manifesta na negação da perda, na tentativa de reviver um passado que não existe mais, ou na incapacidade de se projetar para um futuro sem o outro. É a alma em conflito, presa entre o que foi e o que não pode mais ser, incapaz de aceitar a realidade e de fazer as escolhas necessárias para seguir em frente. E então, ele chega, o momento do estilhaçar. Não é um fim gradual, um desvanecer suave. É um choque, um impacto, como um raio que atinge em cheio a árvore mais alta do jardim. A dor é aguda, lacinante, como se o próprio corpo se recusasse a aceitar a realidade. O mundo, que antes girava em torno de um nós, agora se desorienta e o futuro, antes tão claro, se torna uma névoa densa e impenetrável. É a sensação de que o chão desabou sob seus pés, de que o ar, rarefeito, não é suficiente para seus pulmões. As palavras se perdem, os pensamentos se embaralham e a única coisa que resta é a dor, essa companheira fiel que se recusa a te abandonar. É a perda, não apenas da pessoa amada, mas de uma parte de si mesmo. A identidade que se construiu em torno daquele relacionamento se desfaz, deixando um vazio, uma lacuna que parece impossível de preencher. As memórias, antes tão doces, agora se tornam facas afiadas, cortando a alma a cada lembrança, cada lugar, cada música, cada cheiro evoca a presença ausente, transformando o que era alegria em tormento. E a pergunta, essa pergunta cruel, ecoa insensatamente: por quê? Por que acabou? Por que comigo? Por que agora? Mas as respostas, se é que existem, parecem estar em um lugar inalcançável, escondidas atrás de uma cortina de dor e incompreensão. E você fica ali, no meio dos escombros, com o coração em pedaços, tentando juntar os cacos de uma vida que, de repente, se tornou irreconhecível. Nesse ponto de ruptura, onde o desespero atinge o seu ápice, Kierkegaard nos apresenta a ideia do salto da fé. Não se trata de uma fé religiosa, no sentido tradicional, mas de um ato de vontade. Uma decisão radical de abraçar a incerteza e a liberdade. É um salto para o desconhecido, uma aceitação da nossa finitude e da nossa responsabilidade em construir um novo sentido para a vida.
É nesse momento que a transição do estágio estético para o estágio ético se torna possível, onde a pessoa assume a responsabilidade por suas escolhas e se compromete com valores e princípios, mesmo diante da dor e da ausência de garantias. Mas a vida, essa teimosa, se recusa a parar, e aos poucos, em meio ao caos e à dor, a necessidade de reconstruir se impõe. E a fase de luto, um processo tortuoso e imprevisível, onde a dor se mistura com a raiva, a negação com a aceitação, a tristeza com a esperança. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas. É preciso sentir, chorar, gritar e, acima de tudo, permitir-se ser vulnerável. É um processo de reencontro consigo mesmo. Quem sou eu sem o nós? O que eu amo, o que eu desejo, o que me faz feliz? E agora que a bússola que me guiava se quebrou, é a oportunidade de se redescobrir, de resgatar partes de si que foram deixadas de lado, de explorar novos caminhos, de pintar novas cores em uma tela que parecia ter perdido o brilho. É doloroso, sim, mas também libertador. O processo de cura é lento, como a cicatrização de uma ferida profunda. Há dias em que a dor parece insuportável, em que a saudade aperta o peito e a vontade de desistir é quase irresistível. Mas há também os pequenos sinais de melhora, os momentos de paz, os sorrisos que voltam a surgir, mesmo que tímidos. É a aceitação de que o amor pode ter terminado, mas a vida continua. E que apesar da ausência, a capacidade de amar e de ser amado permanece intacta, esperando o momento certo para florescer novamente. É a arte de juntar os cacos, não para reconstruir o que se foi, mas para criar algo novo, mais forte, mais resiliente, mais você. Para Kierkegaard, essa reconstrução é a escolha de si mesmo. É o momento em que o indivíduo, confrontado com o desespero e a angústia, decide assumir a responsabilidade por sua própria existência. Não é uma escolha fácil, pois implica em abandonar as ilusões do estágio estético e abraçar as seriedades e desafios do estágio ético. É uma escolha que exige coragem, pois significa enfrentar a solidão da própria liberdade e a incerteza do futuro, mas é também a única forma de alcançar a autenticidade, de se tornar verdadeiramente quem se é e de encontrar um novo sentido para a vida, mesmo após a perda. E no fim, quando a poeira assenta e as lágrimas secam, percebemos que o amor, esse mistério insondável, não morre. Ele se transforma. Aquele amor que parecia o amor da sua vida, talvez tenha sido, de fato, o amor que te ensinou a viver. Ele não se foi, ele se transmutou em memória, em aprendizado, em cicatriz, que conta uma história de superação. É a gratidão pelos momentos vividos, mesmo com a dor do fim, que nos permite seguir em frente, não como um substituto, mas como uma continuidade. Porque cada relacionamento, cada encontro, cada despedida é uma lição, é uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento, de expansão da alma. A dor do fim, por mais cruel que seja, é também um convite à introspecção, à reflexão, à redescoberta de quem você é, para além do outro. É a chance de se tornar uma versão mais forte, mais sábia, mais resiliente de si mesmo. E a esperança, a esperança, ela não é a ilusão de que o passado voltará, mas a certeza de que o futuro é um campo aberto, cheio de possibilidades. Um novo começo, não como a substituição do que se foi, mas como a continuidade de uma jornada que é sua e somente sua. Porque o amor, meu amigo, é como a água, ele flui, ele se adapta, ele encontra novos caminhos. E mesmo quando o rio seca, a vida encontra um jeito de florescer em suas margens, esperando a próxima chuva e o próximo encontro, o próximo amor. Um amor que talvez não seja o amor da sua vida, mas o amor para a sua vida, em constante transformação, em constante movimento, em constante aprendizado. Essa jornada de transformação, de superação do desespero e de escolha de si mesmo, pode nos levar ao estágio religioso da existência. Segundo Kierkegaard, não se trata necessariamente de uma religião institucionalizada, mas de uma relação pessoal e subjetiva com o absoluto, com o sentido último da vida. É a fé na própria existência, na capacidade de encontrar significado mesmo diante do absurdo e da dor. É a aceitação de que a vida é um constante salto no escuro e que a beleza reside justamente na coragem de saltar, de amar,
de perder e de continuar a buscar incansavelmente a própria verdade. Um começo digno da nossa capacidade de amar, de criar, de sonhar. Um começo digno da nossa humanidade. E obrigado por ter chegado até aqui ao final. Até o próximo vídeo. Aqui é o S. Cipriano.